A arte moderna não se resume apenas ao cubismo inicial. Nós temos também uma outra corrente muito importante, que é o surrealismo. Vamos entendê-la. Em 1914 vem a guerra, a Primeira Guerra Mundial, que irá durar até 1918, e nós temos então uma fase um tanto difícil para os artistas em toda a Europa, não é? E Picasso também terá dificuldades, apesar de muito sucesso já nessa época. Após a guerra, há uma espécie de um ressurgimento dessas ideias de arte, de novos esforços e novas propostas. E uma delas foi uma nova corrente muito importante na arte moderna, chamada o surrealismo. Se nós temos, então, na arte moderna, o cubismo como um pilar, uma pedra fundamental importante, o surrealismo será outra também tão importante quanto. E Picasso participa das duas. Vamos entender isso com esta tela aqui. Picasso ainda, vejam vocês, mas de modo agora surrealista. O que é o surrealismo e o que ele difere do cubismo? Não. Primeiro, então, temos que entender a personalidade de um estudante hipotético da mente humana, chamado Sigmund Freud. Freud havia, na época, idealizado uma topografia hipotética da mente, dizendo que a grande fonte criativa do ser humano seria o inconsciente, porque o consciente é um mundo de fórmulas já envelhecidas e estragadas, inclusive, pela guerra, não é? É o homem que mata, que luta. Ele coloca um contexto aí de que o consciente é um conjunto de regras, de leis criadas pela sociedade. E que o inconsciente, o mais profundo do ser humano, seria a força motriz do desejo, a força motriz da criatividade humana, não é? Freud dizia que o inconsciente é o rei da festa e não o consciente com suas regras, suas leis criadas pela sociedade, não é? Por isso, muitos artistas desgostosos com a guerra vão tentar criar livremente, como o inconsciente das crianças ou até dos loucos, não é? Por isso, Picasso irá participar desse movimento, dessa realidade superior que dizia Freud, né? O surrealismo, o superrealismo, né? Que foi então organizado em Paris, no meio artístico, por um estudante de neurologia chamado André Breton. Ele era, inclusive, crítico de arte também. Ele então conclama os artistas, André Breton, conclama os artistas a criar, a partir de 1925, processos, né, que traduzissem o verdadeiro elemento criativo da arte, né? Seria, portanto, pinturas como essa, vocês estão vendo aqui, criadas com automatismos psíquicos, como as crianças desenham, né? O cubismo de Picasso, então, se transforma em algo surrealista, ou seja, de uma realidade superior criada pelo inconsciente, né? Sem nenhuma regra, sem nenhum processo mental do consciente, mas, pelo contrário, não mais controlada pelo consciente. Um colorido infantil, um processo de pintar de modo, por exemplo, automático. Picasso chega a usar o cabo do pincel para riscar a tinta da tela, ou deixa a tela um tanto inconclusa. Às vezes ele pinta parecendo criança, não é? Alguém vai dizer, poxa, essas pinturas de Picasso, como esse casal à beira-mar, parece uma pintura infantil. E realmente isso seria um elogio, porque veja esses desenhos de uma criança de 6 anos ou de 5 anos. São desenhos livres, criados de um modo automático, não é? Sem nenhuma racionalidade consciente, não é? Os desenhos infantis, como esses aqui, têm grande beleza por isso. São puros, são automáticos, são ingênuos. E essa beleza expressiva ou expressionista, né, passa a ser de interesse desses artistas surrealistas que Picasso representa muito bem. Por isso, Picasso, quando pinta a sua namorada brincando na praia com uma bola, né, nessa época ele namorava uma menina chamada Marie-Thérèse, e que era bem mais nova que ele, não é? Picasso teria uns 47 anos na época e ela tão novinha,
não é? Uns 17, 18 anos. Mas observem que Picasso está criando a partir de um processo automático ou de processos de liberdade, de impulsos, não é? Como as crianças pintam. Não é? Então, os processos típicos da expressão do surrealismo são muito importantes ser entendidos, porque parece um assunto um tanto difícil, um assunto um tanto complexo para explicar. Vamos resumir assim. Vejam, dois processos típicos da expressão ou da criação dessa arte surrealista, não é? Primeiro seria a arte como registro das reações espontâneas e métodos automáticos do artista. Juan Miró, por exemplo, é um bom exemplo. Se vocês conhecem esse artista também espanhol chamado Juan Miró, podem ver, por exemplo, aqui uma tela dele, não é? Dessa mesma época. Houve uma grande exposição em Paris, em 1925, que esses artistas, então, expuseram, e foi, logicamente, escândalo, né? As pessoas não entendiam essas pinturas, diziam, arte de louco, de crianças. Miró foi um dos muito xingados, né? Mas aqui vocês têm essa expressão automática. Miró pintava como se estivesse brincando com linhas ou cores, coisa que qualquer um de vocês pode fazer. Não é? E façam, usando, por exemplo, automatismo psíquico, como as crianças. É isso que eles queriam, que a arte se libertasse das amarras da religião, da sociedade, da história, da pátria, do militarismo, da guerra. Eles queriam uma arte ingênua e bela, porque simples, expressiva, direta, vindo da alma, vinda do inconsciente. Mas há um outro processo surrealista muito interessante, que seria aquele, um modo de pintar como registro metafórico ou registro das metáforas visuais passíveis de comunicar com precisão as alucinações do artista. Obviamente, um sonho é uma alucinação. Freud dizia que o sonho era uma libertação, porque o sonho era uma espécie de reação do inconsciente contra a lógica do consciente. A lógica é uma algema, uma prisão. O sonho é um devaneio poético, é uma libertação. Então, muitos artistas, como Salvador Dalí, que é um exemplo bem significativo dessa vertente do surrealismo, traduz, olha aqui uma tela dele, traduz esse princípio de que a arte pode ser uma metáfora visual, né, que é possível, passível de representar uma alucinação ou um sonho. As pinturas de Dalí são sempre muito estranhas, alucinadas, realmente. E há uma beleza estranha nisso, não é? Esses artistas, portanto, se enveredam por esse caminho. Picasso é também um dos mais representativos dessa fase surrealista que começa por volta de 1922, por aí. Olhem essa pintura dele, né? A Dança, tela de 1925, 26. Nós temos aqui uma tela de grande formato, veja o tamanho dela, né? Em que temos figuras que dançam como numa sala ou num espaço fechado. Há muito ainda de geometria cubista em Picasso, afinal ele nunca deixou de ser cubista, não é? Mas trabalhando com linhas que fluem no espaço, com uma liberdade de desenho, como a ingenuidade das crianças ou a espontaneidade expressiva das crianças que desenham a partir do inconsciente, não é? Picasso criava obras demonstrativas dessa libertação, né? É uma tela que dá vontade da gente pintar assim também, não é? Mas como os surrealistas tratam os seus sonhos, o seu instinto, a sua libido, né? O seu desejo, a alma verdadeira, criativa, que é o inconsciente, é óbvio que Picasso transborda aí a sua personalidade, não é? Toda forma de criação espontânea ou expressiva a partir do inconsciente, ela revelará elementos pessoais do artista. No caso, Picasso e o seu domínio sobre a menina Marie-Thérèse, né, que ele namora. Ele, então, diz com 47 anos, ela com 18 anos, a relação deles era muito ardente, não é? Essas pinturas de Picasso, como essa, O Abraço, de 1926, traduz claramente, primeiro, uma liberdade de desenho, de pintura, de colorido, totalmente
inconsciente, né? Criada com grande espontaneidade, liberdade. E segundo, uma revelação de certos elementos até eróticos, né? De domínio, de desejo, de formas assim. Qualquer psiquiatra entenderia claramente a personalidade de Pablo Picasso, né? Desse senhor e o domínio dele sobre essa mocinha. Veja, por exemplo, um retrato que ele faz dela, Marie-Thérèse. Olhem, não é? Eles iam muito para a praia do Mediterrâneo, no sul da França, no verão, e Picasso escondia Marie-Thérèse da esposa dele, a Olga, né? E levava as duas, imagine, né, para o hotel, escondia em 2 quartos. Picasso era muito rico nesse tempo. Ao pintar esse retrato da Marie-Thérèse exposta num quarto tomando sol, nua, vocês vejam que é um retrato de desejo, não é? É como se essas curvas, essas linhas, esses seios ardentes, a própria emanação de calor da menina, o sol que entra pela janela, é um retrato erótico do desejo ou do domínio de Picasso. O surrealismo, portanto, revela essas questões. Mas vejam que Picasso nunca esqueceu, inclusive, o Cézanne, a Madame Cézanne na cadeira amarela, né? Ele faz aqui a sua Marie-Thérèse na poltrona vermelha, né? Vocês vejam essa pintura, O Sonho, aliás, o título dela é bem interessante, ligado ainda ao surrealismo, né? Traduz claramente Picasso no âmbito do surrealismo, das linhas que fluem, dessa arte instintiva, como era a arte, inclusive, dos primitivos. Observem, essa máscara de culturas da Nova Guiné, da Oceania. Picasso se interessava não só por arte primitiva da África, mas de todo o mundo, né? No caso, essa máscara da Oceania, feita por povos até antropófagos, né? Selvagens, realmente. Objetos esses que, então, nessa época, já eram considerados criações artísticas, importantes documentos dos processos estéticos da humanidade, não é? Picasso se interessava por isso, colecionava essas obras e trazia esses elementos estéticos ou formais para a sua pintura, não é? Essa pintura, por exemplo, da esquerda, apesar de ter muitas relações com a arte primitiva, ainda de interesse de Picasso, ela tem algumas narrativas eróticas. Há alguns historiadores que consideram até ver na figura da jovem Marie-Thérèse elementos sexuais como um pênis, uma coisa assim. Mas estamos aqui já na aurora da Segunda Guerra Mundial. Um conflito que vai ser avassalador e muito destrutivo, com muito sofrimento por toda a Europa, então. Picasso, sempre um homem muito atento a tudo que a humanidade passa, a todo o sofrimento do seu povo espanhol, principalmente, ele vai fazer uma grande tela que revela exatamente esse outro momento tão importante da história europeia de então. Trata-se dessa fabulosa tela mural, uma tela de grande formato, chamado a Guernica, talvez a sua maior obra-prima, né? Depois de toda a sua trajetória heróica no modernismo, cubismo, surrealismo, Picasso funde os dois processos criativos, a geometria cubista e o automatismo psíquico do surrealismo numa tela estranha, feia, até num sentido como é a própria guerra, não é? A tela é enorme, como vocês veem, foi pintada em 1937, quando uma cidadezinha da Espanha, uma cidade basca do norte da Espanha, chamada Guernica, foi destruída por aviões nazistas, a mando do generalíssimo Franco, o ditador da Espanha. Picasso, que morava em Paris então, considerou aquilo uma covardia. E ele então faz uma grande tela, né, para uma exposição em Paris em 1937, que trataria o horror dessa destruição, o impacto da bomba, as vidas trucidadas, uma cidade com mulheres, crianças, jovens, que numa tarde simplesmente é dilacerada por bombas, né, para que fosse apagada do mapa essa cidade. A tela é tão importante que Picasso, inclusive, já era um artista famoso e caro, ele doou essa tela ao povo espanhol, mas ela só deveria entrar na Espanha depois que morresse o generalíssimo Franco, o ditador, e que a democracia fosse restituída ao povo espanhol.
Essa tela, então, por isso ficou guardada pelos americanos no Museu de Arte Moderna de Nova York por muitos anos. Bom, é uma tela que, se vocês olharem, assim, é muito estranha. As figuras estão dilaceradas, figuras se incendeiam e levantam os braços em desespero, né? Cavalos e touros, símbolos da Espanha, parecem estilhaçados e relincham de dor, não é? Uma mãe ergue uma criança morta em desespero, pedindo ajuda a quem possa ajudar, não é? Nesse momento de destruição. Uma estátua caída ao chão, despedaçada, segura uma espada e uma flor, símbolo do direito de lutar, não é? E, propositalmente, Picasso usa essa pintura um tom cinzento, um tom de claro escuro feio, não é? Como a dizer, não há beleza na guerra, não há beleza na covardia da morte, do assassinato de uma cidade, não é? Quer dizer, a arte aqui, ela se torna narrativa, não é? Apesar de usar elementos abstratos, geométricos, que representam talvez o estilhaçamento dos corpos e das casas e de toda a cidade, né? Mas os elementos narrativos, mas como um pesadelo, como essas linhas de automatismo e elementos psíquicos, né? Criados como uma criança desenharia. Eu acredito que se você pedir a uma criança que desenhe uma tragédia que ela tenha presenciado, sairia algo mais ou menos assim. Mas Picasso era um homem culto, um homem erudito. Ele estava interessado, inclusive, sempre em arte do passado, e principalmente arte espanhola nesse tempo. No caso, temos aí uma comparação com uma outra covardia de guerra, quando Napoleão Bonaparte invadiu a Espanha nos inícios do século XIX. Nós temos aqui um assassinato da resistência espanhola nas ruas de Madrid, quando os soldados franceses simplesmente fuzilavam as pessoas. Essa tela, pintada por um artista espanhol chamado Francisco Goya, é muito admirada por Picasso. Ela fica no Museu do Prado, em Madrid, e com certeza Picasso a conhecia desde menino, né, quando estudou arte em Madrid. Ela demonstra exatamente uma pintura um tanto dramática e expressionista. Veja vocês que a arte nem sempre trata de coisas adocicadas e sentimentais. Ela pode tratar também tragédias. Ela pode representar os grandes conflitos humanos, como aqui, não é? No caso, uma outra covardia, os franceses fuzilando o povo nas ruas que resistiu à ocupação dos soldados franceses. Picasso, principalmente esta figura, eu acho que temos relação com algumas das figuras da Guernica, a grande tela mural cinzenta de Picasso, como essa figura que ergue os braços em desespero diante de uma casa incendiada e que tem as suas roupas também incendiadas, não é? Picasso fazia emulações. Essa palavra quer dizer não copiar um outro artista, mas emular, ou seja, fazer melhor ainda, né? Usar o mesmo elemento e recriar. Isso é a emulação de Picasso. A Guernica é cheio dessas emulações muito interessantes, como, por exemplo, essas duas figuras aqui centrais. Vou ampliar para vocês verem. Reparem, uma figura que entra por uma janela assistindo essa cena horrenda com espanto, e um braço com uma lamparina de 1937, não é, que ilumina toda essa cena. Nós podemos ver isso numa tela muito interessante de um pintor romântico francês, lá do século XIX, que é esta aqui, ó, não é? Muito admirado por Picasso também. Trata-se de um artista chamado Pierre-Paul Prud'hon, que pintou aqui a justiça e a vingança perseguindo o crime. Tela de 1804, em Paris. Esta tela trata uma alegoria bíblica, não é, do crime de Caim matando Abel. E Caim, o crime, está agora sendo perseguido pela justiça, mas a justiça é cega, mas a vingança ilumina a cena do crime para que a justiça enxergue. Essa tela deve ter sido muito importante para Picasso como fonte de inspiração para que ele pudesse, então, pintar a covardia que foi o bombardeio da Guernica. Vejam vocês algumas relações aqui bem explícitas para entendermos como Picasso utilizava
estas linguagens antigas, essas artes antigas, para um novo processo moderno. É o caso, por exemplo, da figura de Abel morta no chão, me parece a estátua caída no chão da cidade da Guernica, não é? Como aqui também as duas figuras, a vingança e a justiça, perseguindo o crime. Picasso faz uma emulação, né, de um modo automático, psíquico, como uma criança desenhando, né? E, inclusive, a lua, no caso, Picasso usa como uma lâmpada, um flash vigoroso que explode, como deveria ser a imprensa do mundo, a narrar a grande covardia que foi o bombardeio alemão da cidadezinha basca Guernica, na Espanha. Bom, por último, mostro a vocês que Picasso também participa do movimento, portanto, expressionista. A palavra expressionista deriva de expressão. Nós temos aqui um contexto de que o artista expressionista deforma para melhor expressar. No caso, dor, angústia, cenas trágicas, sentimentos próprios que o artista quer comunicar. Por isso, a expressão, né, do artista. Picasso, nesta tela, o gato e o pássaro, eu acho que faz uma premonição do que seria a guerra que então começava na Europa em 1939. Essa tela é de 1939, não é? Traduz exatamente os horrores que a Europa iria então passar. Parece que Picasso enxerga não só o passado para sua arte, mas também o futuro. Esse grande artista moderno, Pablo Picasso, representa, assim, um dos pilares da arte dita moderna. Vejam vocês, a arte nem sempre é uma coisinha sentimental. O sentimentalismo muitas vezes estraga o nosso processo de entendimento de arte. Nós aceitamos, às vezes, o drama na literatura, no cinema, mas não aceitamos na pintura. Por quê? A pintura também é um veículo expressionista e Picasso traduz também na corrente expressionista um ponto importantíssimo que é acusar, mostrar os horrores que a humanidade faz. Beleza nem sempre é o sentimental e o adocicado. Muito obrigado pela presença e paciência de vocês. Espero que tenham gostado desse resumo da obra de Pablo Picasso. Obrigado.